Alô pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim quiser nos ajudar. Antes de começar a leitura, eu chamo a vossa atenção a fim de que vocês estudem, leiam e releiam profundamente, estudem as cartas que é escrita aos Gálatas, capítulo 2, lá no final do capítulo 2, a carta aos Hebreus e Colossenses, para que você entenda esses capítulos que eu vou ler aqui aos Romanos. E principalmente essa carta aos Romanos, se você não dominar o contexto dos capítulos 3 até o capítulo 7, muita gente vai desestabilizar qualquer argumento que você fizer. Mas o que é interessante é que esses argumentos que eles usarão para desestabilizar serão baseados em coisas externas da Bíblia, né? Ideia, algum pensamento que alguém falou, nunca será usado a própria Bíblia. Por isso que você precisa dominar o texto e o contexto. Entendeu? Gálatas aqui, Paulo começa do capítulo 2, versículo 15 até o capítulo 4, o final do capítulo 4, ele trata do assunto justamente da lei. Então, vamos ler aqui, primeiro Romanos capítulo 5, capítulo 3, 4 e 5. Romanos capítulo 3. Acerca da justificação da lei e qual é a finalidade da lei. Paulo fala isso em Gálatas 3. Abraão foi justificado antes mesmo de ser circuncidado, e Deus o justificou e deu a promessa a ele. E após ter dado a promessa, Deus ordena a Abraão a circuncisão. Então a promessa de Deus feita a Abraão, a graça de Deus dada a Abraão, foi antes mesmo dele ser circuncidado, a fim de que a justificação fosse dada não por obra da lei. E outra, a lei só veio 430 anos depois de Deus ter dado a promessa e a circuncisão a Abraão. Então não adianta uma mente engessada a gente falar isso, porque a mente engessada, já endurecida, não tem como você trabalhar. Um vaso já cozido e duro, não tem como você moldar. E lá em Jeremias, parece capítulo 18, diz que o vaso estava ainda no torno. O oleiro estava trabalhando, mas muita gente não compreende isso. O oleiro estava trabalhando no vaso, e o vaso se desmanchou na mão dele ali enquanto estava mole. Então, se você tem disposição de aprender, você vai pegar esses textos de Romanos, capítulo 2, ou capítulo 3, até o capítulo 5. Se quiser, você começa do começo, do capítulo 1. Mas do capítulo 3 até o capítulo 5 e o 7, até o capítulo 5 até o 3 até o 7, me perdoe, até o 7, você vai compreender que está falando aqui da graça, que é completamente diferente da lei. A lei nos conduzia até Cristo, apontando a nós o que é errado e o que é certo, como um professor, como um aio, como um pedagogo, mostrando o caminho. E começou a mostrar ao povo judeu o que era errado. Aqui no Brasil ainda se usa flúor na água e cloro. Cloro causa a baixa capacidade do estômago e dá a chance da bactéria que causa a úlcera sobreviver. O cloro na água, quando você toma banho com água quente, ela começa a lhe conceder o quê? Os benefícios do infarto fulminante. Foi assim que Hitler matou multidões, né, na Alemanha nazista. Vai tomar banho. E o flúor, que não pode se jogar na natureza, que a pessoa é multado, o povo permite botar na água. Ora,
Agora você está sabendo que isso é nocivo à saúde. Mas até alguns segundos atrás você não sabia. Mas isso está impedindo de causar dano à sua saúde? Não. Então a lei, quando as pessoas não conheciam o que era pecado ou não era pecado, fazia por natureza achando que era normal, continuou matando as pessoas até Moisés dar a lei. E mesmo Moisés dando a lei que trazia a evidência o que era pecado, continua matando até hoje. Agora em Cristo, pela fé, nós aderimos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier com a sua glória, nós seremos ressuscitados, teremos os corpos semelhantes ao dele, não porque praticamos a fé, mas porque recebemos a Ele, ou não porque praticamos a lei, mas porque cremos em Jesus. E aí nós seremos justificados, não porque praticamos a lei, mas porque cremos em Jesus. Entendeu como é o negócio? Então vamos lá para que você compreenda. Romanos capítulo 3, até onde der para ler. Eu tentarei ler até o capítulo 5. Na verdade, eu ponho até o capítulo 7. Que vantagem então em ser judeus? E qual a utilidade da circuncisão? Muita de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. E o que acontece se algum deles não negarem a fé? Se algum deles negarem a fé? A infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Confirma-se pelo contrário que Deus é veraz, ou verdadeiro, enquanto todo o homem é mentiroso, conforme a Escritura. Entendeu? A verdade, por mais que tentem derrubar, ela nunca cai, prevalece. Já a mentira, por mais que tentem sustentar, ela cai. Deus é eterno, nós mortais. Deus perfeito, nós imperfeitos. Deus incorruptíveis, nós corruptíveis. Adoecemos, morremos e nos deformamos, desintegramos o corpo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Para que sejais justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que o diremos? Não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós a ira? Falo como homem, de modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para a sua glória, por que devo eu ainda ser julgado como um pecador? Imagine, rapaz, não tome refrigerante, que refrigerante causa diabetes, pressão alta e osteoporose. Não, aí um médico vai e diz ao contrário. Não, refrigerante é bom para a saúde, refresca e é bom que hidrata. Só que no final você descobre que é mentira. Vai recuperar o dano que você fez, agora que você descobriu que está com leucemia em estado terminal? Se for descoberto antes, e você começar a se alimentar direito, evitar açúcar, evitar o refrigerante, você vai ser recuperado. Mas se for descoberto tarde demais. Entendeu? É isso que Paulo, em trocadilho, mais ou menos está dizendo aqui. De modo algum, se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para a sua glória, por que devo ainda ser julgado? Se descobriu que é verdade, por que eu vou morrer? E por que, como alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais a condenação é justa. E daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer, sua garganta é um sepulcro aberto, sua língua profere enganos, há veneno de serpente debaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e azedume, seus pés são velozes para derramar sangue, há destruição e desgraça em seus caminhos, desconhece o caminho da paz,
Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3,19 agora. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que a lei diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça como réu diante da face de Deus. É isso que a lei faz, gente. A lei traz à tona a nosso estado pecaminoso, criminoso e de réu. E as nossas práticas evidenciam isso, que é isso que a lei faz, resplandecer a nossa culpa e dizer, rapaz, nós estamos perdidos mesmo. E não temos argumentos diante de Deus. Né? Porque diante dele, ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem o conhecimento do pecado, não é a justificação. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas profetizaram até João. Daí em diante se é anunciado o reino dos céus. A lei e os profetas profetizaram até João. Daí em diante o evangelho do reino é pregado. Agora, porém, independente da lei, se manifestou a justiça de Deus, Jesus Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, pois não há diferença. Visto que todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o expôs como um instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. Estou em Romanos capítulo 3, versículo 26 agora. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus Cristo. Onde está então o motivo da glória? Foi excluída. Em força de que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. A lei da fé, não a lei das obras. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei. Está com L maiúsculo aqui. Força da fé em cima, lei da fé está com L minúsculo. Já aqui embaixo, lei, prática da lei, falando da lei de Moisés. Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também das nações? É certo que também das nações, pois há um só Deus, que justifica tanto os circuncisos pela fé, como também os incircuncisos através da fé. Então eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, consolidamos. Então, se você não pegar o versículo aqui, os caras estão dizendo, tá vendo? A lei aqui está sendo consolidada. Mas vamos para o contexto. Que diramos, pois, de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar, mas não perante de Deus. Que diz com efeito a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como débito. Ora, se você trabalhou, é direito você receber. Isso aí não é apenas uma gratificação, não. Isso é uma obrigação. Você trabalhou, tem direito. As obras, você praticou, você fez as obras, executou um trabalho, uma obra, você tem que receber. Né? Romanos 4:4. Ora,
A quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como débito, como uma dívida. A quem ao invés não trabalha, mas crê que será justificado, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça, como aliás também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Está lá no Salmo 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa nenhum pecado. Vá lá em Gênesis, veja o que Abraão fez. E mesmo assim, Deus ainda abençoa ele e dá a promessa da redenção. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta em justiça. Mas como foi-lhe levada em conta? Estando circuncidado ou quando ainda era incircunciso? Hein, gente? Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 10. Mas como lhe foi levado em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que ele tinha quando incircunciso. Gente, a lei veio 430 anos depois de Abraão receber a promessa de Deus e o sinal da circuncisão. A lei veio, está lá em Gálatas capítulo 3, se eu não me engano, versículo 7. A lei veio 430 anos depois de Abraão receber a promessa de Deus e a circuncisão. Por isso, gente, que nós temos que ler e reler. Não é ler as publicações das denominações e usar a Bíblia só para conferir de versículo, não. É ler e reler a Escritura. Está lá no Salmo 1. Meditar dia e noite. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que ele tinha quando incircunciso. Assim, ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que eles também seja atribuída a justiça. E pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda era incircunciso. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 13. De fato, não foi mediante a lei, porque a lei não existia ainda, gente, a lei de Moisés. Ah, mas o sábado já existia porque Deus descansou. O que quer dizer a palavra descansar, gente? Ali no contexto de Gênesis quer dizer concluir. É acabar de fazer. Deus acabou de fazer todas as coisas e ia fazer mais o quê? Então parou de fazer. A ideia desse povo é que Deus sentou e repousou. Deus tosqueneja, Deus dorme, Deus se cansa, gente. Pelo amor de Deus, está lá em Isaías 40. Então, de fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Versículo 14 de Romanos 4. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira. Ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Como alguém pode ser culpado de algo que não é considerado ilegal? E aí? Você vê que tinha coisa antigamente que não era crime, mas hoje em dia é crime. Casar com uma criança de 13 anos, alguns tempos atrás, era normal. Até reis fazia isso. Mas agora, a partir de 88, na Constituição brasileira, é o quê?
Se você pegar uma pessoa menor de 14 anos sem a permissão do pai e casar, mesmo que você legalize, você é considerado estuprador. Agora é lei. Mas você que não sabe disso, pegar, mesmo não conhecendo a lei, vai deixar de ser crime? Tem muitos outros exemplos, mas não dá para fazer, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que a lei produz é a ira. A lei produz a ira. Está lá em Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 15 em diante. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, como está escrito lá em Gênesis 17:5. Eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso pai em face de Deus, em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe foi dito, tal será a sua descendência. Ele foi sem vacilar na fé, que considerou seu corpo já morto, ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto, entendeu? Ante a promessa de Deus. Ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis que por isso lhe foi levado em conta de justiça, porque Deus viu no íntimo de Abraão a fé. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5 agora. Tendo sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabemos que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo no tempo marcado morreu por nós. Foi também quando ainda não existia a lei que Deus justificou Abraão lhe dando a promessa da vida eterna e também o sinal da circuncisão. Tá vendo, gente, como é que Deus faz? Isento de lei, isento de regras. Deus dá porque Ele quer dar, porque não temos como dar alguma coisa nossa de Deus, porque tudo que nós temos, até a nossa existência, vem dele. Mas o povo não compreende isso. E tenta fazer o que está lá em Eclesiastes, acho que é 7:27. Deus faz as coisas perfeitas, mas a gente fica procurando invenção. A graça de Deus é perfeita, gente. Não adianta querer aperfeiçoar. Romanos 5, versículo 4 agora. A perseverança, a virtude comprovada, e a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, no tempo marcado, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais então agora, justificado por seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora recebemos a reconciliação. Eis porque, como por meio de um homem só o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei, até Moisés receber lá a placa de pedra, havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta enquanto não existe lei. Não era levado em conta até chegar a lei. E só o povo judeu possuía essa lei, que Deus disse lá no Deuteronômio, acho que é capítulo 8. O Senhor vos escolheu, não foi por causa de vocês serem alguma coisa, ou ser grande povo, que nem povo vocês são. Então Deus queria formar um povo diferente, para que o povo orando para Israel visse o que é que agradava a Deus. Entendeu? Pois até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte imperou desde Adão. Mesmo assim, não havendo lei, todo mundo morria. Todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante ao pecado de Adão, que é figura daquele que deveria vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo com a falta. Se pela falta de um a multidão morreu, com maior profusão, a graça de Deus e do dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado. De um só pecou, porque o julgamento de um ressuscitou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através de um único homem, muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Veja bem, não é pela lei, é Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um homem todos tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornaram justos. Precisa se ler várias vezes durante 1 ou 2 meses. Isso depende também da formação da pessoa. Tem gente que lê isso aqui 2 vezes, 3 vezes, compreende. Tem outras pessoas, como eu, precisam ler várias e várias vezes, vários dias, para que abra a mentalidade e o Espírito Santo consiga resplandecer. Ora, a lei interveio, o objetivo da lei, gente, ó. Ora, a lei interveio para que se avultasse a falta, para que fizesse abundar a falta, se tornasse gravíssima a falta. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, ali mostra o quanto nós somos pecado, o quanto erro nós cometemos. Só que a graça vem e mostra quanto maior, infinito, foi o que Deus fez e faz por nós. Que mesmo sendo criminosos, Ele nos dá a oportunidade de redenção. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, de que a graça multiplique? Aqui agora começa a destronar o início do capítulo, o final do capítulo 3, que diz assim: então eliminamos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, consolidamos. Porque isso aqui quer dizer que a lei falou, e o que ela falou, tudo se cumpriu em Cristo. Entendeu? Então você crê, consolida a lei, que
foi confirmada com a vinda de Cristo, e com a vida de Cristo, com a vinda, vida e morte. E ela profetizou até João. Só que tem um detalhe: quem era morto, quem é morto, está debaixo de alguma lei? Já morreu. Até a dívida dele já foi, não tem mais como pagar, não tem mais como cobrar. Aí Paulo destrona, por isso você tem que conhecer o texto e o contexto, para você destronar qualquer argumento torcido da Escritura. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, por isso que nós somos batizados em Cristo, que é o símbolo do sepultamento. Entendeu? De modo algum, nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo, é na sua morte que somos batizados? Portanto, pelo batismo, nós somos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós vivamos nova vida. É novidade de vida. Segundo Cristo, não segundo os dogmas, como está lá em Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Porque se tornamos uma coisa, porque se nos tornamos uma coisa só com Ele, por morte e semelhança sua, seremos uma coisa só com Ele também, por ressurreição semelhante à sua. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, recebeu o corpo glorificado, nós, quando Ele viermos, se morrermos na fidelidade, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Se vivermos como mortos para o mundo, quando Ele vier, estivermos mortos ou vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados, receberão corpos como o dele, e os que estiverem vivos também. Porque se nos tornamos uma coisa só com Ele, por semelhança à sua morte, semelhante à sua morte, seremos uma coisa só com Ele também, por ressurreição semelhante à sua, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não mais sirvamos ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Quem morre, cumpre ou descumpre mais alguma lei? Vamos ver mais adiante, ainda acaba no capítulo 7, se der tempo. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também, isso é porque eu estava no horário do almoço, né? Tem que acabar antes do horário do almoço. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 56. Anote e leia. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Então não é prática da lei de Moisés, é a prática de uma nova vida em Cristo. Romanos, capítulo 4, 5 e 6. Romanos, capítulo 4, 5 e 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Entendeu? Colossenses, capítulo 3 em diante. É só ler, gente, os textos, os contextos da carta, que Paulo está dizendo a mesma coisa toda hora, em todas as cartas. Jesus falou as mesmas coisas em todos os evangelhos. Mas como a gente perde tempo estudando a doutrina da denominação e não a Bíblia é só para consultar versículo, a gente não compreende isso. Está lá em Hebreus capítulo 5, quer dizer, deveríamos ser doutores e ainda somos meninos ainda. Não podemos comer o alimento sólido, precisamos ainda de leite, quando devíamos ser mestres. Romanos capítulo 6, versículo 12. Portanto que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entreguei vossos membros como arma de injustiça ao pecado, pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos providos dos mortos, como vivos providos dos mortos. E ofereceis vossos membros como arma de justiça a serviço de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, eu peço que apresente os vossos corpos a Deus
vivendo a santidade agradável a Deus. A nossa versão está como vivo, santo e agradável, né? Mas no grego diz, vivendo a santidade agradável a Deus. E o pecado não vos domine, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se já estou morto, não estou mais debaixo da lei. E daí? Pecamos porque não estamos mais debaixo da lei? Mas sobre a graça, de modo algum. Não sabeis que, oferecendo-vos alguém como escravos para obedecer, vos tornei escravo daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus, vós, outrora, escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fosse entregue, e, assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Emprego uma linguagem humana por causa da vossa fragilidade. Como outrora entregaste vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Quando éreis escravo do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colheste daquelas coisas de que agora vos envergonhais, pois seu desfecho é a morte. Mas agora liberto do pecado e posto a serviço de Deus, tende vosso fruto para a santificação, e como desfechos a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora o capítulo 7, nós estaremos encerrando. Ou não sabeis, irmão, falo aos versados na lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo. Quem estuda versículos, a doutrina e usa só versículos, não vê isso aqui. Ou não sabeis, Romanos 7, irmãos, falo aos versados na lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo. Assim a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Gálatas, Paulo fala também isso em Gálatas. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, fica livre da lei, de sorte que, passado a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo também, nós, irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, tá aqui, gente, lei com L maiúsculo, para pertencerdes a outro. Não é mais a lei de Moisés, não é mais o regime da morte, da condenação, como falei anteriormente, lido aqui a partir do capítulo 3, de modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros, produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. Assim podermos servir em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Não na caducidade da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? Aqui já volta mais outro passo aqui, se você não pegar o contexto, para um adventista, um sabatista, um legalista tentar derrubar. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Entendeu como é o negócio, gente? Mas o pecado, aproveitando da situação,
através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado estava morto. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Mas só o fato dela obedecer, gente, ela vai ter vida. Vamos lá. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu. Deixa eu dar uma parada aqui. O que é pecado, gente? Para a gente entender tudo isso, primeiro você precisa saber o que é pecado. Vou usar aqui o dicionário Vini, me perdoe. A palavra pecado. O que quer dizer a palavra pecado? Pecado, no grego, hamartia. Vini, na página 858. Hamartia, literalmente, é perda da marca. Mas esse significado, etimologicamente, quase se perdeu por completo no Novo Testamento. O termo mais abrangente para se referir, ele significa o quê? Obliquidade moral, dissimulação ou tortuosidade, ou seja, a pessoa que tem o caráter distorcido. Vamos lá? Romanos capítulo 7, versículo 9. Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o pecado reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu morte. Pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim, de modo algum. Mas foi o pecado que o meu caráter torcido, dissimulado, que pende para o que é ruim, de modo que a lei é santa, e santo, justo é o preceito. Portanto, uma coisa boa se tornou em morte para mim, de modo nenhum. Mas o pecado, meu caráter torcido, que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom. Para quê? Para que o pecado, através do preceito, aparecesse em sua virulência. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Você está entendendo o que quer dizer isso aqui? Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. A lei é divina, gente. É perfeita. A ordem, no sentido de que ela pede que sejamos perfeitos, mas nenhum ser humano consegue cumpri-la. Só Jesus pôde, porque ele é perfeito. Ela é muito rígida. O conceito não é esse, mas eu não tenho o conceito agora para dizer. É algo inalcançável para mim e para você. Porque é algo que Deus exige. Certo? Vou dar aqui um exemplo. Imagine você com um salário de R$ 1.500 para comprar um presente para agradar um rei. Você vai na presença do rei e agora quer agradar esse rei dando presente. Será que você tem recurso suficiente para dar algo à altura desse rei? Agora imagine para dar a Deus. A lei, gente, ela é muito alta para eu e você obedecer. É muito elevada. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois o querer o bem está a meu alcance, mas não praticá-lo. Entendeu como é o negócio? Eu sei, a pessoa sabe que é ruim usar droga, mas ela vai lá de novo usar, porque a natureza dela pende para isso. É por isso que ela precisa de uma força imensa para que ela dizer não, não, acabou. Mas enquanto ela não fizer isso, o que acontece? Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim.
Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, está com L minúsculo, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, está com L minúsculo, que peleja contra a lei da minha razão, com L minúsculo, e que me acorrenta a lei do pecado que existe nos meus membros. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de mortes? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Vou repetir, Romanos capítulo 7, versículo 25. Graças sejam dadas a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois sou eu mesmo que pela razão, pelo intelecto, quando a pessoa cai em si, a droga não serve para mim. Vou parar de usar. Ele, pelo menos com a boca ele diz isso, né? Vou parar de usar. Mas o que diz? E pela carne a lei do pecado. Mas a lei não tem força para fazer isso. E aqui, gente, também, já que muitos usaram aqueles 2 versículos soltos para justificar a lei, poderia se usar aqui para praticar o pecado. Aqui tá bom, o vídeo já está quase 50 minutos. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar, amém? Leia e releia esse Romanos, capítulo 13 até o capítulo 7, várias vezes para que você compreenda. Isso precisa de muita boa vontade para você fazer. Porque tem muita gente que tem pouca capacidade de leitura que não gosta muito. Os meio pentecostal, a maioria deles, não todos, e os neopentecostal não gostam de leitura. Gosta muito de movimento. Mensagem com tema, aí aquela mensagem triunfalista, né? Moisés e o mar vermelho, não sei o que lá. Pronto. Mas leia, gente, porque só conhecendo a verdade ela nos liberta. Amém? A paz.